Olá, concurseiro, concurseira, mais um encontro e nele vamos falar sobre a hidrografia do Paraná e do Brasil. Não dá para eu estudar sozinho uma delas. Vamos analisar o conjunto do nosso país, aí vamos para o Paraná. Quando pensamos em hidrografia, pensamos em rios. Qual a importância disso tudo? Olha, é inimaginável a nossa vida sem um rio. Não dá para deixarmos de lado. Todas as cidades do mundo nascem próximas a rios. Qualquer uma que você imaginar. Da Mesopotâmia, do Egito, de Curitiba, Foz do Iguaçu, Guaíra, Londrina, Maringá, todas elas estão próximas a rios. O rio tem importância tanto para o abastecimento de água, tá certo? Abastecimento das nossas casas, como a irrigação, geração de energia elétrica, por exemplo, e um fator pior, esse é ruim. Boa parte dos rios do nosso país são usados para carregarem os nossos dejetos, os nossos detritos, o nosso lixo gerado durante o dia a dia. Isso é um problema. Mas o que é um rio? Um rio nada mais é do que um deslocamento de água que acontece de maneira natural, claro, e sem haver uma interrupção. Normalmente um rio tem uma nascente e se desloca até outro rio ou até o oceano. São poucos daqueles que terminam em um lago, mas pode acontecer também. Ok? Então vai nascer numa parte mais alta, que a gente chama de nascente, e se desloca para a parte mais baixa. E ele pode acabar em um maior ou diretamente no Oceano Atlântico. Existem diferentes tipos de rios, com diferentes configurações. E isso está relacionado ao relevo. Por exemplo, um rio de planalto, um rio de montanha, ele tem uma velocidade muito maior em sua água, na sua correnteza. Automaticamente, isso pode ser utilizado para a geração de energia elétrica. Rios de planície, como é o caso da Amazônia, podem ser utilizados para navegação. Perfeito? Então, também um rio que esteja correndo numa rocha mais dura, ele vai ter um vale diferente daquele que corre onde uma rocha é mais mole. Por exemplo, no Paraná, o rio que corre numa rocha mais mole e forma o Cânion de Guartelá, importantíssimo ponto turístico do nosso estado. Já o Rio Iguaçu não, vai correr numa rocha mais dura, formando as Cataratas do Iguaçu, que é um dos principais pontos turísticos do mundo, não do Paraná. A importância que isso tem é grandiosa, poderia ser melhor aproveitado, temos que ser justos nessa fala. Não é tão aproveitado quanto a potência que existe ali para o turismo. Claro também que um rio, numa área seca, vai ter menos água ou não vai ter água durante um período, isso é mais comum no Nordeste, já vamos falar disso. E um rio que tem o seu curso numa região chuvosa, vai sim com certeza ter água o restante do ano. Concurseira, concurseiro, para começarmos a entender os rios de maneira mais profunda, vamos agora falar das bacias hidrográficas. Antes de olharmos para o mapa, pense no seguinte, uma bacia hidrográfica nada mais é do que um conjunto de rios que tem a mesma direção, que desemboca no rio principal e a partir dali eles vão ter seu fim ou no oceano, que é mais comum, ou em um lago, que é bem mais difícil de você encontrar este exemplo. Mas os rios do Brasil seguem essa característica. Dá uma olhadinha do ponto de vista geral para o mapa que está aí. Veja só, você está vendo aí as bacias hidrográficas e eu vou passar uma linha agora na delimitação no divisor de águas da maior bacia que existe em nosso país, a bacia amazônica, perfeito? Já dá para olhar pela escala, né, que esta é a maior área. E aqui segue o Rio Amazonas até o Oceano Atlântico. Vou limpar para facilitar. Rio Amazonas até o oceano
e os rios que desembocam nele. E, concurseiro, concurseira, veja, o Brasil, rios que vão para o norte, certo? Vou riscar aqui de maneira rápida, e rios que vão para o sul, porque depois eu quero que você visualize isso de forma individual, ok? Então, esta é a visão geral das bacias hidrográficas que existem em nosso país. Vamos analisar agora uma a uma e ver as suas principais características e os seus principais rios. Perfeito? Olha só o destaque da bacia amazônica. Um detalhe que eu quero que você marque, ó. A bacia amazônica, no sentido oeste-leste, desaguando no Oceano Atlântico, aqui está a ilha de Marajó, lembrando que ela recebe águas de rios que vêm do hemisfério norte e do hemisfério sul e assim alimentam o rio Amazonas. Outro ponto importante, esta bacia não é só brasileira. As nascentes do rio Amazonas estão lá na Cordilheira dos Andes, com o derretimento da neve, vão acumulando água, não é a única fonte de abastecimento do rio. É claro que a maior parte é por causa da chuva, que vai abastecer o rio Amazonas para que ele seja o maior rio do mundo, tanto em extensão, com mais de 7.000 quilômetros, como também em volume de água. Mas o rio Amazonas corre numa área plana, com pouca declividade, e isso torna bastante difícil o seu uso para energia elétrica. Mas é ótimo para navegação. Até Manaus, olha no mapa aqui, concurseiro, concurseira, é fácil entrar o navio pelo Oceano Atlântico, chegar até Manaus e retirar os produtos, para exportar, que são produzidos na Zona Franca. Então, por ser um rio muito largo, em alguns pontos tem mais de 20 quilômetros de largura, então grandes navios transatlânticos, como são chamados, podem adentrar nesse rio e chegar até Manaus, na Zona Franca, e levar para exportação ou mesmo distribuir para o nosso país. Nossa próxima bacia, concurseiro e concurseira, você vai ver que é uma bacia pequena, mas tem um detalhe que eu quero lhe chamar a atenção porque está relacionado ao Paraná. Vamos lá, veja o mapa aí, ó. Bacia Sul-Sudeste. É uma área bem pequena e delimitada parte pela Serra do Mar, principalmente aqui no Paraná. Mas note, tem apenas um rio que se destaca, que nasce no estado do Paraná e vai até São Paulo, que é o Rio Ribeira. Tá certo? Então, esta bacia, esse rio está ligado à bacia do rio, a bacia do Sul-Sudeste. São rios pequenos, não tem grandes extensões, caberia várias vezes dentro da Amazônia, e a sua importância não está no tamanho, e sim na distribuição de água para as cidades que eles atingem. A nossa próxima bacia, ela já tem uma importância maior para o transporte, é a bacia Tocantins. Veja lá, a bacia do rio Tocantins, mas não tem só o rio Tocantins importante, está aqui também o rio Araguaia e o Tocantins nesse sentido. Veja um detalhe aqui, ó. Isso que eu estou destacando para você é o chamado Bico do Papagaio. Esta região aqui, existem muitos conflitos com os sem-terras. Ok? Muitos conflitos com os sem-terras, terras devolutas, grileiros. Outro ponto importante, veja que essa bacia vai na direção norte até desaguar na ilha de Marajó, para ter acesso ao Oceano Atlântico. Importância dessa bacia. Ela bem usada, bem estruturada, pode ser uma via de transporte da soja do Centro-Oeste. Ok? Então, lembre-se desse detalhe da bacia do Tocantins. A nossa próxima bacia, ela tem uma importância muito grande para o Brasil. Veja lá, veja no mapa, bacia do São Francisco, concurseira, concurseiro. O rio São Francisco vai nascer no sudeste, vai em direção ao norte, até fazer limite entre Alagoas e Sergipe e desaguar no Oceano Atlântico, quando eu estou marcando aqui. Qual a importância desta bacia? Primeiro, por ter suas nascentes no sudeste, uma área que chove bastante, o rio São Francisco nunca seca. Então, aqui tem o quê? O desvio do rio São Francisco para tentar abastecer, se esse desvio se concretizar, as áreas secas,
o semiárido do Nordeste. Mas, ao mesmo tempo, é também um rio que gera bastante energia elétrica, tanto para o Sudeste como para o Nordeste, no caso, principalmente para o Nordeste. E o fato dessa questão da transposição, que vai ainda ser debatido pelo ano de 2013, pelo ano de 2014 e com certeza pelo ano de 2015, porque é uma obra faraônica, uma obra gigantesca, em custo, mas se for bem feita, pode ser um ponto, um alicerce para o Brasil vir a se desenvolver, porque abastecendo a área do semiárido, por ter bastante sol e a água que pode compensar esse outro ponto, vai ser importantíssimo para a agricultura. Nossa próxima bacia, concurseira do leste, também é uma bacia pequena em extensão, mas aí tem vários rios que se destacam. Um deles, o Jequitinhonha, e o Rio Doce. Inclusive, este nome inspirou uma das maiores empresas do mundo de mineração, a Vale do Rio Doce. Hoje apenas Vale, porque seus diretores entenderam que a palavra Rio Doce era muito difícil de ser pronunciada pelos estrangeiros. Por isso que você hoje vê a propaganda apenas Vale. Vamos à próxima bacia? Me acompanhe. Bacia do Uruguai. Dá a impressão que é a bacia do país Uruguai, né? Mas não, concurseira. Veja, o rio Pelotas, perfeito, seguindo em direção a oeste, junto com o rio Canoas. E aqui o rio Uruguai, que faz o limite do Brasil com a Argentina. E lembre-se que o Paraná já teve os seus limites nessa área que eu estou delimitando aqui. E perdeu esse território durante o contestado. Agora, concurseira, deixei por último a Bacia do Paraná, porque vamos vê-la como um todo e depois, no particular, os rios do Paraná, ok? Vamos lá, está aí o mapa para você, Bacia do Paraná. Eu quero que você entenda o seguinte, que o Rio Paraná tem suas nascentes lá no Distrito Federal, no Lago Paranoá, e segue em direção sul. Dentro do Paraná, essa marca que eu estou fazendo aqui está o Lago do Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo em geração anual, ok? Aqui a China está construindo, vai gerar numa vez só, num momento só, quando tiver o seu lago completo de água, pode até gerar mais energia, mas não existe uma comprovação que eles vão conseguir durante o ano gerar mais energia do que Itaipu, que tem um lago muito menor. Por que então que ela consegue gerar tanto? Por causa da declividade que existe entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, onde está a barragem. Mas vamos lá, mais um detalhe aqui, ó. Note que a porção leste do Paraná não está na bacia do Rio Paraná. Por quê? Esses rios seguem direto para o Oceano Atlântico. Então, olhando rapidamente, aqui está o Rio Iguaçu, tá certo? Você vê que ele segue para o oeste, todos os outros ou vão para o Rio Paranapanema e depois seguem para o oeste, e assim vai com o Rio Ivaí, Rio Piquirite e o Rio Tibagi, seguindo para o oeste, desaguando no Rio Paraná. A partir disso, concurseiro, vamos dar um zoom agora nesta bacia para analisar de maneira mais detalhada os rios do Paraná e sua importância econômica. Vamos ao mapa. No detalhe você percebe, eu vou destacar também, que está na nascente do Rio Iguaçu, na Serra do Mar, indo em direção a oeste. Veja o seguinte, a quantidade de hidrelétricas que existem no caminho, por exemplo, Foz do Areia, Salto Segredo, Salto Santiago, Salto Osório, Salto Caxias, todas essas hidrelétricas no Rio Iguaçu, que dá um valor muito grande, por exemplo, a Copel. Essas que eu acabei de citar são hidrelétricas que pertencem à Copel, que estão dentro do território paranaense. Voltemos ao mapa. Aqui está Itaipu, mas a Itaipu não é uma hidrelétrica paranaense, ela é binacional, pertence a 2 países, aí é uma questão geográfica. Como o Rio Paraná ele serve de limite entre o Paraguai e o Brasil,
o Paraná não poderia utilizar isso de maneira exclusiva. Foi necessário um acordo entre os dois países. O que acontece então? Voltemos ao mapa. Os municípios que estão na margem do Rio Paraná, na margem esquerda, neste caso, recebem royalties. Por exemplo, Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu recebem royalties da hidroelétrica porque ali eles perderam território na construção do lago. Mas um rio que eu quero chamar a sua atenção é o rio bem ao norte do nosso estado, o Rio Paranapanema, que eu estou destacando, e ele deságua no Rio Paraná. Várias outras hidrelétricas, como Chavantes, aqui, Salto Grande, Capivara, Taquarussu e Rosana. Deu para notar também a quantidade de hidrelétricas, uma boa parte aí pertencendo já no limite com São Paulo, ao estado de São Paulo, é um acordo feito com o Paraná. Veja, esses rios que você acabou de ver, eu quero que você compare no próximo mapa agora, tá certo? Olha aí, está o mapa agora com o primeiro planalto, o segundo planalto e o terceiro planalto. Saindo de Curitiba, da Serra do Mar, por exemplo, em direção a Foz do Iguaçu, aqui sai de mais ou menos 1.000 metros de altitude e chega a 100 metros lá nas barrancas do Rio Paraná. Isso faz com que exista uma grande declividade no Rio Iguaçu, o que dá movimento para a água e faz essa água girar diversas turbinas, dando a importância econômica que nosso estado tem quando a gente pensa em Copel, por exemplo. Então, concurseiro, concurseira, não esqueça, um rio tem uma importância econômica muito grande, seja para transporte, seja para energia elétrica ou seja para abastecimento de água. Um exemplo bastante claro, não existe dentro do município de Curitiba, capital do nosso estado, água suficiente para todos os seus habitantes. Foi necessário ao redor de Curitiba construir diversos lagos para que abastecesse a população. Só por causa disso você entende o tamanho da complexidade e da importância de se cuidar tanto de um rio como de sua bacia hidrográfica. E para encerrar esse nosso encontro, uma dica que eu dou, que vale a pena você entrar na página e conhecer melhor os rios do Paraná, até ler os textos que ali existem. O seguinte endereço, www.meioambiente.pr.gov.br. É a página da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente. Claro que existem também várias outras SEMAs, várias outras secretarias municipais, mas esta é a responsável por todo o estado do Paraná e você deve conhecer. Assim eu me despeço desejando, como sempre, bons estudos e uma boa prova.